Estamos começando mais um SoteroCast, é isso mesmo, o canal que fala em Salvador sobre empreendedorismo brasileiro e turismo soteropolitano. Estou eu aqui, Muriel de Freitas, Thiago Samurai, e hoje nós temos uma convidada muito especial e uma parceira nossa aqui de trabalho que faz realmente a diferença na vida das pessoas, tanto no mercado empreendedor quanto no turismo. Então, recebam ela, Patrícia Almeida. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Muito bem-vinda. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui para bater um papo com a gente, viu? Nossa, o prazer é todo meu de ter essa oportunidade de divulgar, de repente, o que muita gente em Salvador ainda não sabe o que está acontecendo. Ou precisa, né? Que precisa saber o que está acontecendo. E a pergunta que não quer calar. Patrícia, antes da gente começar a contar a sua história, contar tudo. Patrícia, o que é canoa havaiana? Fala pro pessoal, para essa galera que não tem noção, às vezes, do que é esse esporte, se dá para fazer a lazer, o que é o passeio de canoa havaiana? Tem duas vertentes, tá? Você pode utilizar a canoa havaiana como um esporte para você praticar, competir no mundo inteiro, né? Que é o que o meu sócio faz. Ele usa como esporte e compete sempre. E você pode usar apenas como lazer, para passear. A canoa havaiana, você tem uma canoa havaiana de 4 lugares, de 6 lugares, de 2 lugares. As nossas canoas havaianas são de 6 lugares, comportam 6 pessoas. E a parte que eu mais estou utilizando é no turismo. Bacana. Como lazer, como turismo. Uma forma de divulgar até Salvador, né? Os Exatamente. E esse é um recado para você também, que é de Salvador e não conhece Salvador. Você sabia que em Salvador existem escolas de canoa havaiana? Patrícia é uma delas, lá na Praia da Preguiça. Se você não conhece, vai estar o link aqui embaixo desse vídeo. Curta, compartilha, comente, fale, chame a equipe da Patrícia para que você possa agendar a sua experiência. Eu não falo que é um passeio, Patrícia. Eu fui e tive a oportunidade de ir lá conhecer com vocês. Eu falo que é uma experiência. E é uma experiência fantástica. Todas as pessoas que saem na canoa havaiana dizem: eu nunca tive uma experiência dessa. Eu acho que é uma experiência válida para qualquer pessoa. Qualquer idade. Qualquer idade. Nós fazemos passeios de criança a partir de 5 anos de idade. Sim. Até idosos de 87. Sim. O meu vão filho, tranquilamente. No caso de 5 anos tem que estar com os pais, no caso, né? O meu filho tem 6 com os pais. E foi até comigo. Que anos, até que idade precisa estar com os pais? Até uma faixa de 10 anos de idade, 12 anos de idade. Entendi. Nós sempre temos um instrutor capaz que sai acompanhando. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de... Tivemos até aqui o mergulhador. O mergulhador, como é o nome dele? O Robson. O Robson, isso. Conheço o Robson. Maravilhoso. E a gente estava falando o seguinte... uma das coisas que impede a pessoa de querer... De repente até quer, mas quando ela pensa assim... Ai, meu Deus... E se eu afundar? E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Então, um padrão de segurança, eu acho que isso empurra um pouco mais a pessoa a querer vivenciar isso, até essa experiência, como o Muriel falou. Qual é essa tranquilidade que você pode passar para a pessoa, de que vai estar tudo tranquilo, que ela está em boas mãos, que ela vai sair e vai voltar com segurança? É feito todo um cuidado, né? Com todo um cuidado. Olha só. Meu sócio já está nesse ramo há muitos anos e é um esportista, certo? Fora isso, nós temos mais 2 instrutores que são muito bons, que é o Ricardo e o Dadal. Então, a canoa nunca sai sem nenhum dos 3. Sim. E eu sempre estou na base também acompanhando. Temos colete para todos. Todo mundo tem que usar o colete ou é opcional? É uma coisa que a gente deixa opcional. Porque... Eu falo, tava conversando com o pessoal da página, apresentando, eu falei que você hoje tá ali
com o pessoal, mas além de empresária, você é uma RP, você é uma relações públicas, então você faz o teste de qualidade para saber se o produto está sendo entregue com qualidade. Então, se está acontecendo aquilo que eu ofereci, então você está ali, você recebe a gente, você conversa com a gente, você escuta ele passar as instruções, você vai no passeio, manda o feedback, então assim... Isso faz parte de um cuidado, né? Não, com certeza. Né? Porque além de eu vender o passeio, a pessoa fazer o passeio, eu quero um feedback do cliente. Sim. Porque eu quero saber em que eu posso melhorar. Se ele ficou satisfeito, como foi a experiência dele. Isso é muito importante. E essa não proximidade é só eu vender, é fundamental, né? Muito, não é só eu vender o passeio. Existem outros clubes de canoa em Salvador. E existe o pós-venda, né? Isso é muito importante. Que acontece depois daquela experiência. Com né? certeza. Só que essa linha você traz muito do corporativo, que é onde eu quero chegar. Eu quero contar um pouquinho dessa história até a gente chegar na Solvar. Tá. Certo? Então, assim, dizem que você trocou o escritório pelo Forte São Marcelo, é verdade? Você trocou a parede pelo marzão ali, toda aquela parte. Então, quem é Patrícia Almeida? Onde vive, o que come, de onde veio? Conta pra gente assim, Patrícia é soteropolitana? Não é? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Patrícia é soteropolitana, certo? De onde? Salvador mesmo. Sou formada em design de moda, design de interiores. Eu tinha um escritório de arquitetura com uma sócia maravilhosa, Hermínia Dantas, né? Éramos uma dupla e trabalhávamos muito. Pode-se dizer que eu era uma workaholic, como disse. Eu só pensava em trabalhar. De dia trabalhando, de noite... Uma máquina. De dia trabalhando, à noite pensando que você vai trabalhar. Não, à noite nos coquetéis, fazendo social, conhecendo os lançamentos, os produtos. E de repente aconteceu um boom, uma virada na minha vida. Minha mãe, de uma hora para outra, eu estava num coquetel uma noite e recebi uma ligação de meu pai informando que minha mãe ia dar entrada no hospital. E essa entrada no hospital, minha mãe entrou e não saiu nunca mais. Foi 1 ano e meio de vida vegetativa e nesse 1 ano e meio eu repensei minha vida inteira. Passa um filme, né? Um filme na sua vida. Eu, uma mulher solteira, independente, sem filhos, eu só fazia trabalhar, viajar muito, era o que eu fazia, que era meu objetivo de vida. Eu quero conhecer o mundo inteiro. Viajar muito, comprar muito, gastar muito, muitas roupas, muitos sapatos, muitas coisas que eu nem usava, Muriel. Eu era uma pessoa extremamente consumista. E aí, quando minha mãe faleceu, eu fiz, para que serve tudo isso? Repensou, né? Repensei. E aí, meu pai estava morando comigo, eu morava aqui na Orla, em Armação, e vi que ele não estava feliz. Porque eu nasci na graça, cresci na graça. E meu pai, eu quero voltar para minha casa. Eu fechei meu apartamento e digo, bom, vou regredir, foi o que eu pensei. Voltei a morar com meu pai. Eu não tinha filho, mas passei a ter um filho de 87 anos. Inverte, né? Inverteu a situação. Aí eu falei, agora eu não posso mais trabalhar da forma que eu trabalhava, que eu viajava para o interior, passava 1 semana fora administrando uma obra, fazendo uma coisa ou outra. Não era só mais você precisa de tempo. Não era mais eu somente. Porque antes, eu batia a porta da minha casa, às vezes eu estava no meu escritório trabalhando, minha sócia, a Hermínia, dava muito risada e falava assim, e o final de semana vai ser aonde? Eu falava, me leva no aeroporto que eu tô indo pro Rio. Vou passar o final de semana no Rio. E viajava com a roupa do corpo, como se diz, a tarjetazinha, o cartão de crédito. Fica tranquilo, roupa a gente compra lá. Compra lá. Nossa, que Chegava incrível. no Rio, comprava roupa, biquíni, me hospedava, curtia. Já escutei isso. E na segunda-feira eu já voltava direto pro escritório. Então eu não podia mais fazer isso. Que pra você naquilo ali, naquele momento, era algo normal, né? Algo que normal. Tava te trazendo uma certa satisfação, porque no seu olhar, aquilo ali era o sinônimo de sucesso. Exatamente. De resultado, né? E foi uma escolha de vida que eu fiz, Thiago, sabe? É prazer, não ter né? filhos, não estar casada, não ter filhos e tá no mundo. Sim. Ser uma profissional muito bem sucedida no que eu fazia,
e tá no mundo com ser sempre. Sim. Uma coisa que eu digo muito que ninguém tira de você é cultura, conhecimento, né? A cultura e você viajar. São duas coisas que ninguém tira de você. É um investimento que não se paga, muito né? grande, não se paga. E a vida inteira eu investi muito nisso em mim. Então, O investimento em você é o mais inteligente, né? exatamente. Então eu dei uma parada, continuei trabalhando com essa área de design de interiores, mas numa redução bem menor, para poder dar atenção a ele. E aí o que foi que aconteceu? Pandemia. Uhum. Antes da pandemia, quando você, às vezes a gente regride, né? No caso, a gente acaba optando, fazendo escolhas diferentes. E que pra gente que é do corporativo, que corre, que busca, não é uma decisão fácil. Não é. Concorda? Porque aquilo te incomoda. Muito. Porque você fica incomodado falando assim, eu não sou produtivo, eu não estou produtivo. E para quem vive ligado no 220, você regredir. Só que depois, assim, a gente começa a entender que tudo na vida é costume, né? Você estava acostumado com aquilo. Você se adapta e você cria novos hábitos. É possível. É possível. Imagina, aquela pessoa que trabalhava 24 horas passou a fazer yoga. Do lado da minha casa tem um museu, o Palacete, que tem yoga. Eu fui fazer yoga. Peguei meu pai e botei debaixo do braço e digo, vamos fazer yoga. Ele, o que é isso? Aí eu digo, você vai fazer uma aula para você meditar, ficar tranquilo. Zen. E ele foi, se amarrou. Então até ele começou a ter novos hábitos de vida que ele não tinha. E experiência. E hoje em dia ele está muito mais saudável do que ele era. E me diga uma coisa, é muito importante porque a gente fala sobre empreendimento, a gente fala sobre sucesso. Uhum. E é muito importante a gente ter alguém como que você que tem os dois lados, digamos assim, da moeda, né? De ter duas experiências totalmente diferentes. De você deixar uma mensagem hoje para aquelas pessoas, porque assim, muitas vezes a pessoa, ela quer o sucesso ela quer o imediato. Não, o sucesso dela é aquilo que ela vê em outra pessoa. Certo. Eu quero ter a vida de fulano, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Só que ela não sabe qual é o preço que ela paga. O preço e o que ela vai de repente ter que abrir mão, entendeu? E às vezes ela não bota na balança. Eu não tô dizendo que as pessoas não têm que querer algo melhor, Lógico. não tem que ter ambição. Eu tô dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente vai por caminhos que muitas vezes você fala assim, poxa, se eu tivesse uma experiência, eu não faria assim, ou eu faria um pouco menos, eu viveria um pouco mais. Porque não é só ganhar dinheiro, né? Não. Não é só isso. Porque às Não. vezes você vai olhar pra trás e falar assim, caraca, né, porque eu poderia ter feito isso e eu não fiz. Somente como você falou, a perda de... Vamos jantar fora. Mas eu dormia muito pouco, porque eu trabalhava de dia e de noite eu estava em coquetel, estava em jantar, estava negociando com o cliente. Era uma vida corrida. Design, arquiteto, assim, sai muito cedo, né? Muito. Muito cedo, Muito porque você cedo. tem que estar em obra, né? Muito cedo. Para você ter ideia, alguns anos atrás, eu fui contratada por Antônio Carlos Mendes e João Leão para fazer um shopping, que é em Lauro de Freitas, chamado Shopping Feira. Era um shopping de 382 lojas. Eles queriam um pelourinho em miniatura. Olha aí. Cada loja, uma fachada diferente. Olha que loucura. Eu levei 6 meses fazendo uma pesquisa para poder desenvolver aquele shopping. E esse projeto desse shopping começou numa mesa de bar. Porque eu já era amiga de Antônio Carlos Mendes. As melhores negociações saem numa mesa de bar. Não, com certeza. Não, você não vai acreditar no que eu vou te falar. Eu acredito. Estávamos numa mesa de bar conversando. Antônio Carlos Mendes já era meu amigo há muito tempo. Mas quando você tá em bar, você tá tomando umas, conversando, falando besteira. De uma hora para outra, ele virou para a namorada e perguntou, gente, eu tô querendo saber quem foi que fez aquele projeto daquele horto ali na Estrada do Coco que fica na frente do supermercado. Aí ela virou e fez, você tá ficando maluco? Foi Patrícia, ele, você? Desde quando? Eu fiz, aquele projeto é meu.
Eu morri e não sabia. Aí eu falei, você pensa que eu faço o quê da vida? Aí ele, não sei, nunca parei pra pensar. Aí ele fez, Paty, eu tô querendo fazer um shopping, mas eu queria um pelourinho em miniatura, é um sonho, é uma coisa muito louca. Eu executo pra você. Ele olhou pra mim, eu fiz. Mas isso não é papo de bar não, né? É sério. Passados 3 dias ele me ligou, e aí? Vamos. Ainda tá sob o efeito do champanhe ou é sério a conversa? Eu falei, é sério, eu faço. Vamos fazer o seguinte, Antônio Carlos, você só viu o horto. Eu vou fazer um projeto para você, já que são 386 lojas. Uma rua inteira, eu vou fazer o desenho, o croquis para você, sem te cobrar nada. Vou te apresentar, se você gostar, você vai me contratar. Se você não gostar, fica por isso e a gente vai continuar amigo. Quando eu apresentei, ele ficou encantado pelo projeto. Fez, é isso mesmo que eu quero, você tá contratada. Eu falei, mas eu nem te falei meu preço, cara. Aí... Isso não precisa, não, já quero. Assim mesmo, eu nem te falei meu preço, cara. Aí ele virou e fez, eu tenho certeza que o preço Vale. Vale a vai pena. valer a pena. Aí eu parei, pensei... Falou assim, agora dobrou. Não, eu Agora. parei, pensei, fiz. Aí eu vou dar um tiraço lá em cima. Ele não vai pagar. Gente, isso foi em 2004. Eu virei e fiz assim... O valor do meu projeto custa R$386 mil pelo projeto. Ele pagou. Ele pagou. Além dele pagar, ele ainda virou para mim e fez, eu quero que você administre a obra. Aí eu falei, é outro valor, administração. Aí já é outra conversa. Na minha equipe, eu sempre tive uma equipe muito boa. Tem um artista plástico chamado Luiz Tourinho, que sempre foi meu braço direito. O cara é um gênio. É formado em engenharia e em artes plásticas. Uhum. Eu tinha 6 artistas plásticos, montei dentro do galpão para fabricar tudo de ferro, tudo de sanca de gesso para reproduzir em miniatura. Foi tudo montado lá. Que loucura. As pessoas, infelizmente, destruíram o shopping agora, que João Leão transformou em outra coisa aí, né? Era isso que eu ia te perguntar, se como Se eu não sou estava daqui, de se pé. ele existe ainda. Não existe mais. Que na verdade aquilo ali é uma escultura, né? Era onde todo mundo que entrava ficava enlouquecido pelo shopping, gente. Resultado, cada lojinha você entrava, você via uma fachada, você Sentia pensava no que eram pelourinho. vitrais de verdade, mas não era. Era Tudo a ver, tudo né? pintado à mão. Caraca. Tudo a ver com o Salvador, né? Tudo era muito lindo. Ainda existem as fotos que a gente registrou, filmou tudo, mas o shopping não existe mais. Eu fiquei assim com o coração na mão. Quando foram destruir, Antônio Carlos me ligou, fez parte, infelizmente vai ser destruído, Construir outro empreendimento. porque vai se construir um outro empreendimento. Eu digo, vocês estão matando meu filho, minha obra de arte. Eu saía de Salvador todos os dias, 5 horas da manhã, porque 7 horas da manhã a obra já estava rolando. E estava rolando com os funcionários da construtora de Antônio Carlos. A minha equipe era só minha equipe para fazer as fachadas e esse tipo de E coisa. a condução do projeto. A condução do projeto. Eu chegava em casa 10 horas da noite. Loucura. Isso foi praticamente... Vocês levantaram o shopping em quanto tempo? 1 ano no máximo. No máximo 1 ano. Que loucura. E o que demora mais são os detalhes. Sim. Você via... Você botar o negócio de pé não é... Muriel, você via as sancas, os trabalhos feitos em ferro. Você dizia, não, é do século XVII. É do século XVII. Eu tô imaginando, deveria virar um ponto turístico, né? Você trabalhar em Mas cima a disso. intenção de Antônio Carlos Era isso, em era Lauro de essa Freitas. também, em Lauro de Freitas. Entendeu? Pra você puxar, né? Porque não é todo mundo que vem para o Pelourinho, no caso de lá Sim. pra cá. Era Entendeu? essa a intenção. De você fazer, mas eles trabalharam muito. E a partir daí eu tenho algumas perguntas. Tá. Você viveu muito em alto rendimento, vamos dizer, Sim. no corporativo. E aí você começou a fazer escolhas. Porque assim, pra você que acompanha a gente, tudo na vida são escolhas. Foi. Né? Eu tenho um costume de falar assim, desculpa a palavra, mas pague a porra do preço. Certo? Então qual é o preço a ser pago? É muito alto. Certo? Qual o preço a ser pago? Então, você tem que fazer uma escolha.
Uma escolha, eu quero mudar de vida. Ok, qual é o preço? Muriel... Eu diria também nem tanto o preço, porque eu acho que o preço ele deve ser pago. O problema que eu acho que a gente tem que parar para analisar é o tempo que vai durar. Se você tá disposto a abrir mão, porque você vai perder alguma coisa. Sempre a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Perde. E eu perdi muitas coisas. Vou te dar exemplos. Eu não tive filhos. Foi uma opção minha. Sim. Porque se eu tivesse um filho, eu ia ter de deixar ou com uma cuidadora, ou com uma escola, e eu não sei que tipo de educação o meu filho teria. Sim. E eu sempre parti da premissa que se eu tivesse um filho, no mínimo, eu iria ficar 4 anos sem trabalhar, que é a fase de formação da criança, pra estar ali, ó, coladinha no meu filho, acompanhando para ele ser ou um grande homem ou uma grande mulher. Sim. Perfeito. Não tive filho, Sim. tá? E isso acontece com tudo, né? Com amizade, com escolhas, com família, Exatamente. com espaços. É a mesma coisa para você entender, tá? Eu vou falar porque eu tô em dieta, então eu entendo o que é isso. É a mesma coisa de você começa a se tornar o chato da parada, entendeu? Quando você vai comer, né? Igual ontem a gente foi comer. Aí você fica com raiva do coleguinha comendo batata frita, né? O negócio bom lá e eu saladinha. De dieta. Saladinha e carne. Então, pô, o pessoal vai sair, vai beber. Ah, não tô bebendo. Ah, vamos comer um cheeseburger. Bem não tô, assim. não sei o que lá. Então você é um preço a ser pago. No corporativo é a mesma coisa. No empreendedorismo é a mesma coisa. Ah, vamos sair. Não posso, tem que trabalhar. Ah, mas você quer? Porque daí você começa. Eu tenho um grupo de amigos que ele fala assim, a gente nem conta mais com você. Você sempre tá trabalhando. Então, tipo assim, ao churrasco, eu vejo a foto e falo, pô, nem fui convidado. Ele falou, você não vem? Mas entra nessa questão que você está se aprofundando sobre o filho. Você ia contar alguma coisa? Tá. Então, não tive filhos, tá? As minhas relações eram relações, assim, muito loucas. Porque ao mesmo tempo que eu tava em Salvador, de repente no final de semana eu tava no outro extremo, totalmente diferente. A amiga perguntava, você tá onde? Ah, menina, o que você tá fazendo aí, tia? Exatamente isso. Eu não tinha parada certa. Me dava na louca. Você não tinha âncora. Não tinha âncora nenhuma. Minha sócia que falava assim, é uma pena que eu não posso te acompanhar porque eu sou casada. E muito bem casada, um marido super querido que falava, Paty, só você mesmo nessas embaixadas. E são escolhas. E Ela são fez escolhas. as escolhas dela. E fomos ótimas parceiras. E é uma coisa que eu digo até hoje. É a minha melhor amiga e foi um casamento que deu certo. Hoje em dia ela saiu da área também. É a dona da Capril da Coche, uma das maiores fábricas de queijo. Olha tá que legal. aqui. Fala isso não, adoro Te queijo. juro. Adoro Ó, queijo. deixa o convite pra ela vir aqui. Convida a Maria Hermínia Dantas e a Cacá. Já tá convidada, você me enganou pelo Queijos queijo. de cabra Meu maravilhosos. Deus, não faz isso não. Sério, que são fabricados aqui em Abrantes. Faz o merchan dela. Faz o... Maria Hermínia tá convidada a vir, ó, e trazer a degustação pra Meu galera Deus do dos céu. queijos. É amanhã, é amanhã. Não tem aquele negócio. É Heineken, o meu é queijo. Não sou mineiro não, mas meu Deus do céu. Sério, os queijos Falou em são queijo. maravilhosos. Que eu bacana. virei e falei assim, o que é isso? Você é acostumada ali, ó, só nos projetos, na obra e de uma hora pra outra. Queijo? Desde quando você sabe fazer queijo? Tomei curso, isso que você precisa ver. Gente, quando eu fui visitar a fábrica, quase que eu caio dura. Eu digo, é uma indústria mesmo. Real. E ela seguiu um pouquinho, não igual, mas um pouquinho pra tua linha de raciocínio. Seguiu. Seguiu, né? Que você vai contar, que você vai contar aí, né? Tirar o pé do Seguiu. acelerador. Tirou né? o pé do acelerador e graças ao marido dela, que é um cara fantástico, Antônio Roque. Bacana. Incrível. Que chegou, ele criava cavalo, né? Aí quando eu falei pra ela, ó, tô saindo fora da arquitetura, vamos ficar trabalhando uma vez ou outra, tal. Aí ela, e aí eu vou fazer o que eu fiz? Você continua com a arquitetura. Mas sem você não é a mesma coisa, porque nosso casamento era perfeito. Sim. Eu era a linha de frente de obra, a captação de cliente e lidar com o cliente. E ela era o escritório Gestão. e os estagiários, o administrativo e a gestão.
Porque se eu deixasse ela lidar com o cliente dobrava ela e fazia o que queria. Cada um no seu quadrado. No seu quadrado. No meu caso, se eu deixasse a sócia falar com os clientes, a gente já não tinha mais o cliente. Exatamente. Exatamente. Ela fala, não, tá escrito, não tá escrito. Eu falo, não, deixa que eu falo com ele. Fica tranquilo Não, que tá tudo exatamente. certo. Faz o administrativo que você regaça no administrativo. Exatamente. Cuida das pessoas. No início, ela ia comigo para as negociações. Quando eu começava a dar o preço, ela olhava para mim, como que dizia, essa maluca, o cara não vai pagar. Não vai pagar. Aí eu, é tanto, Deixa comigo. tanto. Aí a pessoa parava, analisava. Tá, tudo bem. Não questionava. Que forma eu vou pagar? Queria me pagar à vista? Ótimo, me pague à vista. Faz o Pix. Se eu sentisse que o cliente tava titubeando, você pode parcelar de 2, 3 vezes, vai ficar uma coisa leve. É o tempo que a obra está acontecendo e você vendo a execução do trabalho. Vendo? E tudo é uma arte, né, nessa cara? fala mansa. Não, e tudo é uma arte. Você vê Tudo que é uma você vê que a arte, Patrícia fala numa fala mansa, assim, né? E ela vai olhar na sua cara e vai falar assim, você prefere parcela ou desconto? Né? Eu acho Desconto. bacana a parte da venda, a gente que trabalha, né, comércio, as coisas, vendedor, porque tudo é uma arte. Eu lembro que eu já vendi de tudo, já. Teve uma época que até tava numa empresa que a gente vendia colchão e processador de água. Só que eram produtos caros. E eu parava pra ver e falava, como é que o cara vai vender um negócio de 10 mil reais? Só que ali você não vende o colchão. Existe, ali é um aparelho terapêutico. Não, existe colchão então, de quase 100 mil reais hoje. Sim. Por quê? Porque existe uma necessidade. Existe público. Público. Tudo né? na vida é demanda. E Se não tem só demanda- público, porque muitas vezes quando você fala de saúde, né, por exemplo, eu fazia alguns testes, pegava um processador, onde a gente ia lá, no Acre, Rondônia, você pegava uma água que ela era barrenta, e aí saía do outro lado cristalina. Aí você tinha que trabalhar em cima daquilo ali. Você tá vendo isso aqui? Olha o que você vai trazer de benefício. Então, Sim. é por isso que eu falo, tudo é uma arte. E Tudo você consegue fazer quando você pega alguém que já tá lá na frente. Com certeza. Então você foi falando, me trouxe muitas lembranças de pessoas que eu via, que você via que a pessoa tava ali e você falou assim, rapaz, como é que esse cara vai conseguir? Será que ele vai conseguir vender? Não, no início ela não acreditava. E, Thiago, não é só você chegar, abrir uma planta e mostrar. Vai ficar assim. Você tem de mostrar os benefícios Sim. que Do aquilo investimento. ali vai trazer para o cliente do investimento. A pessoa se enxergar lá já. Se enxergar lá Quando dentro. isso já estiver pronto, olha como é que vai ser. Exatamente isso. Há muitos anos atrás, eu comecei como vendedora de loja. Eu fui vendedora de uma das maiores empresas do Brasil, chamada Vitor Hugo. Existia uma Vitor Hugo aqui que não era franquia, era filial do Rio. Eu consegui um emprego de vendedora. Com 3 meses, eu subi de cargo. Eu passei a ser gerente da Vitor Hugo de Salvador. Olha só. Eu passei a ganhar um fixo e um Mais comissionado. percentual de quase 2% da loja. Da venda Eu fechamento. era uma moleca de 22 anos de idade que eu comecei a ganhar muito dinheiro. Foi aí que eu tomei o gosto por trabalhar cada vez mais. Gente, eu ganhei tanto dinheiro que eu não sabia o que fazer com dinheiro. Coisa boa, né? Maravilhosa. Coisa boa. Falando de dinheiro e Dinheiro. falando de investimento, Deixa a eu gente pegar não aqui. poderia deixar de falar de um de nossos patrocinadores. Produção, coloca pra gente na tela a Bancrip. Vamos falar da Bancrip. Você conhece a Bancrip? Bancrip é o primeiro criptobanco brasileiro. Bora trazer. Thiago, o que é a Bancrip? Cara, eu falo que a Bancrip é um facilitador de entrada para aquelas pessoas que querem começar a investir em Bitcoin e criptomoedas e nunca fizeram isso. A gente tem medo, você que vai falar um pouquinho da canoagem, sabe que muitas pessoas às vezes, mano, nunca fiz, como é que eu vou fazer? E quando chega lá, sai maravilhada, né? E a mesma coisa com Bitcoin e criptomoedas. As Hoje, pessoas têm medo do que não conhecem. Medo. Mas Do tem de desconhecido. do desconhecido, mas tem de aprender a conhecer. sim, Exatamente. é se permitir. E aí, por Exatamente. exemplo, nós temos hoje um Pra aplicativo. você que tá aí, Fale. entra no link, tá aqui embaixo, você faz o seu cadastro gratuitamente, Gratuito. solicita seu cartão. Já cartão- mata uma aí, né? Que é cartão gratuito. chega na sua casa
certo? Na sua casa, função débito e crédito. Sim. Lá dentro do aplicativo, o que você vai fazer? É só uma chavinha. Você escolhe se você quer trabalhar em Bitcoin ou outra criptomoeda ou em real. Sim. Então eu coloquei lá o meu em Bitcoin, tá aqui, Bancrip, meu cartão chegou. Coloquei em Bitcoin, Chique o cartão, faço o Pix em real, já cai em Bitcoin e eu escolho se eu quero investir ou não. E o melhor, uso na função débito, uso na função crédito e é um único banco que dá quanto de cashback? Até quanto de cashback? Até 9% Até de cashback. 9% de cashback. E aí É isso aí, e senhores. tem o token, né? Quanto mais você usa, Mas você vai ganha. juntando um token. E aí esse token te dá uma divisão de lucro que a empresa te dá toda semana. Aí cai lá ó, $5, $10, Que é a 15 moeda dólares, de acordo do com o que você vai juntando. próprio de banco. token. Juntando. Bem Bancrip, bacana. obrigado por ser nosso parceiro, obrigado por ser um dos nossos patrocinadores aqui no SoteroCast. Maravilha. E vamos seguindo falando de investimento, bora fazer uma virada nessa história aqui, Patrícia. Vamos. Falamos lá, você já trabalhava em alto nível e aí você sentiu uma necessidade de frear. Qual foi o momento? Porque tudo a gente acredita que no empreendedorismo, para quem está começando, para quem já tem uma empresa, para quem tem algo, você nasce numa dor, através de uma necessidade. Quando nasceu a Solvar? Um jargãozinho que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Boa. Não é isso? A É ocasião faz o Sim. ladrão. Eu continuei trabalhando com projetos, mas bem mais desacelerado. Por causa da sua mãe, não foi? Minha mãe tinha falecido e por causa de meu pai, para eu poder dar uma assistência maior a meu pai. Que aí agora eu posso dizer para vocês, tem um filho de 87 anos de idade que demanda mais cuidado do que uma criança. Eu tinha de levar meu pai à praia todos os dias, como eu levava, 5h30 da manhã no Porto da Barra, para tomar o banho de mar dele, o sol que ali é cheio de idoso, curtindo isso de manhã cedo. Coisa boa. Né? Quando voltava, tomava café, fisioterapia. Então, os meus horários tinham de ser montados em cima da vida dele. Tinha que ser bem flexível. Bem flexível. Aí veio o quê? A pandemia. Opa, aí o carro parou. Parou geral, tudo. Você viu as pessoas começarem a entrar em estresse, em desespero, falência geral de tudo. Depressão. O que eu tinha de projeto de obra foi todo mundo ligando e cancelando. Isso agora não é prioritário. E a pressão psicológica em termos de social, mandando ficar em casa. E agora falam que é fica em casa se puder, mas não era se puder. Não Tinha que ficar em casa. Tinha de ficar em casa, entendeu? Todo mundo de máscara. As pessoas ainda desinformadas, porque ninguém sabia o que era Covid. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era, ou talvez até agora não saiba o que é, né? E aí eu digo, já perdi minha mãe, perder meu pai, não vou. Entrei em pânico total. Eu falei assim, na minha casa só saiu uma pessoa. Quem foi o escolhido para sair? Meu sócio, José Icó. Eu digo, vamos ficar trancafiados todos aqui. Você sai, você vai no mercado, fica todo mundo dentro de casa. No início foi assim. Só que eu comecei a observar que meu pai estava definhando. Sim. Meu pai não ia mais... Sem a vitamina D. Sem a vitamina D dele. Meu pai não ia mais para fisioterapia. Eu peguei meu pai e fiz, vamos fazer o seguinte. 6h da manhã não tem ninguém na quadra. Você vai começar a andar na quadra para tomar sol. A ex-síndica do meu prédio, que é uma pessoa totalmente desinformada, fora da caixinha, que graças a Deus não está mais no prédio, entendeu? Consegui botar essa garotinha para andar. Proibiu meu pai de andar na quadra e mandou o seguinte recado para mim, que até hoje está no meu WhatsApp. O Ministério da Saúde proíbe sair de casa. Olha só. Você é um irresponsável de deixar seu pai andar na quadra. Olha só. É uma louca, gente. Querer mandar praticamente dentro da minha casa. Uma pessoa de 87 anos de idade andando 6h da manhã onde não tem ninguém. Não tá incomodando ninguém e com a máscarazinha dele. A coisa pegou feio. E aí mexe com quem tá... Com emocional, quem tá sobre a com sua tudo. responsabilidade, exatamente. Né? Meu pai subiu em pânico, chorando, porque ela abordou meu pai.
Uhum. E foi dizer coisas a meu pai que eu não admiti. Eu aí confrontei e falei, vamos ter problema. Zé Icó, que é meu sócio, virou e fez, a situação tá complicando cada vez mais. Vai terminar surtando todo mundo. As Porque pessoas... você aprisionar uma pessoa da mais na idade, Exatamente. junta tudo, como você falou, o psicológico entra em parafuso. Sim. surta. E Gente, se você mexe com a cabeça do ser humano, Nessa- você mexe com o corpo todo. todo. Nessa pandemia eu vi casamentos decolarem totalmente e casamentos que aparentemente eram estáveis ir pro ralo, Sim. sabe? Amizades que você achava que eram seus amigos ir pro ralo e pessoas que você não tinha nem tanta aproximação se tornarem aproximar, seus né? amigos. Sim. Hoje em dia eu digo pra você que meu círculo de amizade mudou muito. Hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais seletiva, bem mais reservada do que eu era na época de arquitetura. Sim. O Oba-Oba tem muito, né? Exato. Oba-Oba Você tem muita- muitos amigos quando você está circulando muito, quando você está gastando muito dinheiro. Quando você tá em evidência. Quando você está muito em evidência. Sim. Quando você está recolhido, as pessoas pensam assim, tá falido. Uhum. O que é um ledo engano. Ou então quando você some também, né? Quem se preocupa, menina, o que aconteceu com você? Tá sumida? Aí você Sente falta sabe de quem você. gosta de você, sente falta de você, Sim. pega o telefone e liga pra dizer assim: liguei pra te dar um beijo, saber como é que você tá. Sim. E Você eu tá tenho- precisando de alguma Tem um coisa? costume de falar que hoje, em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. Com Então, certeza. Quando a pessoa te liga, valorize. Muriel, eu sou uma pessoa que eu odeio o WhatsApp. Odeio. Eu, quando eu falo pras pessoas, todo mundo aí, a galera que trabalha comigo sabe, fala assim, eu te mandei mensagem. Não respondo. Respondo, Patrícia? Não Não respondo. Não Aí respondo. eu, como sou chata, Não ligo respondo. pra ele. Aí, quando eu posso, eu atendo ou eu retorno. Então, lá é o seguinte, quer falar comigo? Me liga. Você mandou mensagem? Porque daí é assim, né? Você mandou, eu falo pra todo mundo. E aí, quem é sistemático é sistemático. Eu começo a responder de baixo pra cima. Porque é quem falou primeiro. Quem falou primeiro. Se você É tava isso aqui e mesmo. você mandou mensagem de novo, você Vai foi pra pro lá. final da vila. É verdade. Isso. Eu ligo, deixo lá, tá registrado. Eu sei que na hora que ele Na puder, hora ele que vai ele me puder, ligar. É isso mesmo, é isso De mesmo. volta. Então, o que foi que aconteceu? Eu chamei José Icó, que é meu sócio, e falei, Icó, eu não posso deixar isso com meu pai. Fora que eu tô ficando histérica também. Eu adoro Mar. Mar é uma coisa, gente, que revigora qualquer ser humano. É isso. Se você Tem não- lugar que a pessoa tava sendo presa, né? Se ela fosse pra rua. Se Exatamente, ela pra fosse pra praia, tava a- sendo presa. A guarda municipal chegava, o helicóptero sobrevoando, dava um alarme, vinha e parecia que estava levando assim um rebanho de gado para ser preso. Não sei se era algo proposital ou não vou entrar no mérito da questão, mas a partir do momento que você tá dentro de casa, trancado, você não tem vitamina D, não tem nada, o teu próprio organismo vai enfraquecer. Então a probabilidade de você pegar um vírus ou qualquer outro vírus aumenta maior, muito mais. muito maior. Então não tinha muita lógica nisso, né? Gente, eu moro no bairro de idoso. Eu via todo dia SAMU Vitalmed na porta da minha casa, no prédio, e só os porteiros. Seu fulano foi pra UTI. Seu fulano faleceu. Te juro, eu comecei a entrar em pânico. Eu surtei. E se não fosse José Icó, eu acho que eu tinha pirado de vez. José Icó virou pra mim e falou assim, eu vou te propor o seguinte, vamos pegar seu pai, botar na canoa havaiana, sair ali pela preguiça e dar um rolé. Eu falei, você acha que isso vai funcionar? Sem saber aquilo ali seria a dica de ouro. A dica de ouro. E aí fomos fazer essa experiência de canoa havaiana. Ele curtiu tanto, ele parecia uma criança vendo aquilo ali pela primeira vez. E aí ele começou a me chamar a atenção de coisas que eu ainda não tinha observado. Olha como dá para ver Salvador por outro ângulo. Olha o mercado modelo. Olha o elevador Lacerda, eu nunca tinha visto assim. Olha a ladeira da montanha. E você pegar alguém de idade com essa coisa de novo, se surpreender, Exatamente. é um alerta, Não, né? é um alerta. Eu parei e comecei a processar aquilo. Atracamos, fomos para casa. De noite ele não falava de outra coisa. Aí virou para José Icó. E aí, quando é que eu vou de novo? Eu digo, vamos. Saímos mais ou menos uma semana.
Aí depois os amigos começaram a ligar, porque eu tava subindo no Instagram. Vem cá, que história é essa? Que Vocês negócio estão- é esse? Porque tava proibido entrar no mar, né? E na praia. Exatamente. Só podia treino, né? Nadando, Só podia- nadando. só Ah, podia- só podia você entrar pra nadar Esporte. ou embarcar em Sim. escuna, Surfista. lancha, o Sim. surfista, o que fosse. E os idosos do prédio? Mas você tá queimado. É, minha filha me leva pra passear de canoa todos os dias. O que é isso? Canoa? Como assim? Porque quando você fala canoa, as pessoas imaginam aquela canoa antiga de Sim, pescador de sim. madeira, né? Não é, gente, é uma coisa totalmente diferente. Sim. Resultado. Teve coleguinhas dele que, vem cá, falei com sua filha, será que dá pra eu ir? Aí eu digo, dá, vamos. Virei pra José e fiz, Zeicó. Isso aí Olha, dá. isso aí é uma oportunidade de negócio. Sim. Onde, na realidade, nessa época, na Praia da Preguiça, as pessoas tinham canoa, mas usavam praticamente como esporte. Esporte. Poucos que faziam um passeio ou outro. Eu parei, analisei, já desse Como ângulo negócio. de arquitetura, né? Eu olhei e falei assim, gente, é ver Salvador por um outro Por outro ângulo. Um ângulo que as pessoas nunca viram. Ok, bacana. As pessoas saem de lancha, sai. Criou uns Mas logos. quando você sai de lancha, você sai numa velocidade tão grande, ou ali da Marina Contorno, ou do terminal, que você não fica olhando. Não. E não é em volta, né? Não Você é. pega uma linha reta e vai distanciando, você não vê os detalhes. Não é. Aí eu chamei José Icó e fiz, vamos dar um rolê de canoa. Tanto pro lado do terminal do Bonfim, como pro corredor da Vitória. Fizemos o passeio, quando foi de noite eu sentei com o José Icó e fiz assim, vamos montar um roteiro turístico? Como assim, Patrícia? Eu falei, Salvador nunca foi vista por esse ângulo. Podemos montar um roteiro. José Icó, José Icó. ele nessa época já era o seu sócio? José Icó, nessa época ele já era meu sócio, porque nós tínhamos uma única canoa. Mas era a canoa para esporte. Entendi. Não, mas na princípio, quando ele falou assim, vamos levar o seu pai pra passear, ele já era seu sócio? Não, ali começou ali, mais ou menos. Começou ali. Não, eu tinha parte da canoa dele, quando comprou a canoa, mas eu nem saía de canoa, Tava meu ali. amigo. Não, porque ele é atleta. Ele né? é atleta, Entendi. ele não tá. Eu nem saía na canoa. Entendi. Se eu dissesse pra Virou você... um negócio um real, de negócio, fato, a partir dali. Se eu dissesse pra você que eu saí... A nossa primeira canoa chamava-se Malúria. Era uma canoa laranja. Se eu sair naquela canoa 2 vezes, foi muito. Tá? Eu não sabia nem direito pra onde eu ir com remo, como fazer. Zé Icó deu a instrução pra É todo minha, mundo. tá lá, não pusei, mas é minha. Vamos, e deu as instruções. E é uma coisa que é muito fácil de fazer. Eu tenho filmagens de crianças de 5 anos remando bacana. O filho dele é um exemplo disso. 6 anos o Brian, foi. Ele curtiu horrores Muito. e remou muito bacana. Que legal. Se a pessoa presta atenção à instrução, não tem segredo. E é um trabalho em equipe. O banco 2 depende do 1. O banco 3 depende do 2. O 4 do 3. O 5 do 4. O 6 do 5. Vai Sim. indo. Vai indo. E a canoa flui. É um trabalho em equipe. Bacana. E é uma coisa bacana porque você aprende a trabalhar em coletividade. Com o outro. Eu não sou melhor do que você. O meu trabalho depende do seu. Pra chegar no destino. Para chegar no destino, no objetivo que você tem. Então eu sentei, eu fiz assim, eu quero montar um roteiro turístico. Qual foi o roteiro que eu montei? Saindo da Praia da Preguiça, você passa pelo Forte São Marcelo, que por incrível que pareça, existem pessoas que entram na nossa página e perguntam, aonde é isso? O que é isso? Gente, é o cúmulo do absurdo a pessoa não saber aonde está o Forte São Marcelo. O que é o Forte São Marcelo? Não é? Você entra pelo Forte São Marcelo, você passa pelos barcos que estão atracados nas poitas, passa na frente da Marinha você tem a visão da Ladeira da Montanha, do Palácio do Rio Branco, do Elevador Lacerda, da Cruz Caída, do Mercado Modelo.
Todos. E aí tudo você retorna, vai para o Forte São Marcelo, a depender da maré. Se a maré estiver totalmente seca, que fica lindo, você para ali. Tem esse detalhe também, né? Quando tá seco é uma coisa, Ataca. quando tá mais alto é outra coisa também. Exatamente. Desce com seu coolerzinho, toma sua cerveja, fica ali curtindo, volta para a canoa e voltamos para a base, para a Preguiça. Caso a maré esteja cheia, não dê para você desfrutar da parte de areia do Forte São Marcelo, temos uma poita, atracamos ali e as pessoas mergulham ali mesmo e curtem o forte. Esse é um Bacana. roteiro que é feito 8 horas da manhã, de 8 às 9h30. A segunda saída é 9h30 às 11 horas. Isso tudo dura quanto tempo, mais ou menos? Assim, Uma hora e Uma meia. hora e Uma hora e meia meia. o passeio. Pronto. Nosso passeio leva 1h30, tá? E temos o roteiro da parte da tarde, que é o do pôr do sol. É isso que eu ia perguntar. É Imagina uma maravilhoso. sensação disso aí, vendo o pôr do sol. É bom. Não, é maravilhoso. E aí, vamos fazer o roteiro do pôr do sol. Fizemos o roteiro do pôr do sol, que você sai da Preguiça, você passa ali pelo MAM, pela Gamboa, corredor da Vitória toda, aqueles prédios luxuosíssimos com pier, a galera vendo o pôr do sol tomando o seu champanhe e vibrando quando a gente passa de canoa. E aí, rema, hippie! Essa. É muito bacana que a gente ainda grita, joga uma latinha! Vamos até a Casa Amarela, que é a mansão Widberg. Sim. Ou, se nós estamos com uma equipe boa, que dá para remar, vamos até o Porto da Barra para tomar um banho de mar. Então, esse roteiro é alternativo, porque depende. Quando você está com crianças, também não dá para chegar até o Porto da Sim. Barra, porque tem um retorno, Que é mais torna-se longe. cansativo. Mas se você tem um grupo de amigos e você entra em contato e diz, eu quero fechar o pôr do sol, Patrícia, mas quero ir até o Porto da Barra. E o povo rema. E o povo rema. Não tem problema. Ou até que não tem experiência, Sim. Muriel, porque a maioria... Não, fala da- o povo rema de... Sim, o povo tem preguiça não. Não tem preguiça. Porque a maioria das pessoas que vão nunca remaram. E não é uma coisa de... Nunca tiveram. Nunca tiveram a experiência. Ele é prova disso, o filho dele, a mulher dele, que foram. Sim. Não é preciso ter tática. Se você presta atenção à instrução, é uma coisa simples. Mas você vai com o instrutor, com todo o E cuidado, você tá né? com o E instrutor. ele é um esporte que eu acho que é interessante, que ele é no meio termo. Porque assim, eu acho que tem esporte que é loucura. Loucura pra mim, porque assim, por exemplo, eu tenho medo de altura. Então o cara Sim. pular de paraquedas, que nem tem vezes os caras querem ficar inventando. Sim. Uma coisa é você pular aquela coisa bem padronizada, tem cara que gosta de inventar. Então, é loucura. Mas a altura, se eu olhar no lugar, olhar lá pra baixo, a casa dele, eu fico tonto lá, o apartamento dele, eu olhar pra baixo assim, meu Deus do céu, que troço é esse? Mas assim, é uma coisa que não é um bicho de sete cabeças. Não é. Não é uma coisa que você tá arriscando a sua vida, talvez essa seja a palavra, né? Não. Mas assim, o que as pessoas assimilam muitas vezes quando se fala de canoa é aquela que existe o esporte daquela canoa única. Que eles estão lá e aí existe os atletas em 2, 3, até o pessoal, até o olímpico mesmo, mas é um outro estilo. Ela tá aqui esse modelo de passeio, ela tem uma trava que é o da Havaiana, né? Então ela tá bacana. na madeira. Então, Já é uma outra segurança como, maior, ela né? é como se fosse um bote. Então é um lado Ela é super e estável. outro. Bacana. Ela assim, tem como ela virar? Não é possível assim. Então ela Então, é se os você dois tem medo lados. que vire, É. já tira isso, já. Não. Já E tira com isso. instrução, E eu ainda com vou dizer colete, mais a com tudo. vocês. José Icó é muito cuidadoso, muito criterioso Extremamente nisso. profissional. Muito profissional. Isso é fundamental, tá? né? A canoa havaiana, em si, ela só tem uma ama, que é uma lateral só, Sim. tá? Essa ama lateral, se você pega um mar batido, pode acontecer da canoa virar. Zé Icó, justamente por conta disso, ele não trabalha com uma ama só. Ele coloca duas amas, que fica Então parecendo... tem dos dois lados. Dos dois É tipo lados. uma rodinha, né? É tipo a rodinha da... Fica parecendo esses hidroaviões, Aham. tá? É a rodinha da bicicleta. Exatamente. Ele só trabalha quando ele sai com uma única canoa, com duas dois amas, para equilibrar a canoa e ela flutuar o tempo inteiro, não ter risco de
pender para um lado e virar, Bacana, ou para o hein? outro e virar. Quando nós saímos com 2 canoas juntas, que nós chamamos catamarã, ela vai com as jipas no meio, então ela tá equilibrada o tempo Aí, inteiro. pessoal, pelo amor de Não Deus. tem como Aí virar. até eu vou, que tenho medo de tudo. Eu vou te acompanhar e você vai ver que vai ser o melhor passeio do seu Show de mundo. bola, maravilha. Nessa virada que você sentiu ali, viu, pô, dá negócio. A minha pergunta é, a gente entendeu, vocês começaram a virar aquilo como um roteiro, mas a minha pergunta é, Solvá, Ah. de onde surgiu o Sol e Vá? Então qual é esse Ok, nome esse nome. de vocês? VA, o VAA é o símbolo de tudo que significa canoa. Ah. Você tem diversos nomes de clubes de canoa, tá? Você tem Gamboa VAA, que é de Zig, um menino fantástico que veio da comunidade, que tem um projeto social super bacana, que foi um menino que aprendeu a remar e falou, eu quero ensinar agora aos garotos da minha comunidade Bacana. ter a chance que eu tive Legal. e remar. Então ele tem um clube chamado Gamboa VAA. VAA significa Canoa. canoa. Sei que era só vá. Aí, como é que eu vou? Não, só vá. Não, o nome dele é Gamboa VAA. Sim. O nosso é Sol VAA. Só vá. Sol VAA porque o meu sócio, José Icó, é um cara extremamente místico. Ele gosta muito de energia, é muito católico. Ele falou assim, eu quero colocar o nome Sol, porque Sol é luminosidade, Sim. é tudo que brilha, é tudo de bom. Você se incomoda? Eu digo, não, incomoda seu, bota aí o nome que você quiser. Aí ele botou Sol VAA. Tanto é que o nosso símbolo é um sol grande. certo? Grande, lindo, e o VAA. Nossas canoas são brancas e vermelhas. Tem a Aquila Aquila, que é outro clube de canoa de Zéu, que é um clube fantástico também. Tem encontro de todo mundo assim? Tem alguma Todo mundo coisa? sai do mesmo lugar ali, pelo menos pelo que eu vi ali. Na Praia da Preguiça. Existe um, eu não sei o Uma nome, mas eu vou base, te é uma falar. guarderia um embaixo do estacionamento de viaduto. canoa. Entendi. Entende? Então a maioria das escolas das empresas, elas guardam ali. Mesmo lugar ali. Existe aí. É como se fosse o espaço onde param as lanchas, a marina. Mas seria bacana. onde guarda as canoas, aí todo mundo tira, monta, todo mundo guarda. Então existe um convívio entre mas vocês, é um esporte né? coletivo. Olha, É um esporte- eu diria para você o seguinte, existe um convívio social. Social. Sim. Ai, desculpa, social. Entendi. Porque no meio da preguiça existem coisas que não deveriam existir. Negócio. Como qualquer lugar, né? Também, Como né? em qualquer lugar. Negócio. Disputas Mas e tudo mais. existe muito a parceria de algumas pessoas. Vou te dar um exemplo. Quando eu resolvi trabalhar com turismo, eu só tinha uma canoa. Eu chamei Zé da Aquila Aquila e chamei Zig da Gamboa VAA e fiz uma proposta a eles. Gente, eu não tenho canoa suficiente e eu tenho certeza que eu vou crescer. Eu poderia ter alugado a canoa na mão deles. Porque muita gente de outros clubes aluga, só tem 1, 2 canoas, terceirizam canoas para poder sair. Uhum. Eu chamei eles, fiz. Eu não quero alugar a canoa de vocês. Eu quero vocês como os meus parceiros. E eu tenho certeza que eu não vou dar vencimento de tanto cliente que eu vou ter. Porque todo mundo aqui, a maioria, trabalha só com esporte. Eu quero turismo. Eu vou para um outro nicho que ninguém nunca foi. Eu vou para as agências de turismo. Eu vou para as empresas que eu quero trabalho corporativo. Tanto é Uma outra visão, uma outra percepção. uma outra percepção negócio. de negócio. Que José Icó olhou para mim e fez, você acha que isso aí vai dar certo? Eu digo, ó, você fica com o operacional, E eu eu fico com o marketing e atendimento. e o atendimento, deixa isso aí comigo. Deixa que eu veja essa parada. Essa parada é minha. E aí chamei Zig, que é da Gamboa VAA, e Zé daquilo e fiz uma proposta a eles. Toda vez que eu precisar da canoa de vocês, que vocês só usam praticamente para aulas de manhã, vocês podem me ceder a canoa? Podemos. Aí eu falei, mas eu não quero nem alugar nem emprestada. Todas as vezes que eu fizer uma junção com a canoa de vocês, nós vamos dividir o lucro igualmente. Meio a meio.
Eles olharam, como quem diz, não existe isso. Que ali na praia, as pessoas sim. só faziam alugar. Sim. E todos ganharam dinheiro. Porque eu parto da seguinte premissa, sabe, Thiago? O sol nasceu para todo mundo e todo mundo ganhando, todo mundo vai trabalhar satisfeito Todo e a mundo coisa tá vai feliz. fluir. Vai E ficar você feliz. fechou bem, né? Energia. Porque você poderia alugar, que talvez você poderia não fazer a venda. Você amarrou porque quando eu precisar, a gente divide o lucro. parceria. Não, mas veja bem uma coisa. Eu só pegava a canoa quando eu já tinha a quantidade vendida. E é isso que eu tô falando. Se não tivesse, eu não pegava. Então dava no mesmo. Dava entendeu? no mesmo, entendi. Dava no mesmo. Sim. Entendi. E minha programação é toda feita com antecedência. Tem gente que me liga de manhã e fala, ó, quero fazer o pôr do sol hoje. Não dá. Não dá. Você precisa de uma Cronograma. programação. Você um precisa cronograma, agendar. Porque você precisa que o instrutor esteja lá. Você precisa, no mínimo, 4 pessoas, apesar da canoa ser de 6, 4 pessoas para sair, para poder fluir. Não é assim, eu toda quero uma ir, logística, toda né? uma logística. Precisa ver o tempo, a previsão, toda essa parte também. E ali é um negócio legal, até falar, você vai poder falar com mais propriedade, o pessoal que tá aí, os órgãos, dá uma atenção maior ali, porque ali é um polo de esporte, cara. Ali, pra quem não conhece a Praia da Preguiça, ali tem aula de futevôlei, ali tem aula de funcional, ali tem Boxe. aula de boxe, ali tem o pessoal Natação. da natação, o Vamos pessoal da levantar essa canoa. bandeira de divulgar, né? Mostrar Tem o mais, cara né? do suco que fica ali na Ah, escada. Paulinho, que é do Incrível, suco incrível. tropical. Que suco é aquele, Gente, cara? Não existe em Salvador um suco suco melhor. igual o Cara, desse tomei garoto. um suco de Rapaz, ela cupuaçu tá falando de lá, comida, natural. de suco, de queijo. Não, mas De é queijo, sério. tá mexendo Thiago, na minha parte... como é que fala? Olha, É um suco surreal. é porque eu vacilei, eu nem pensei. O suco é surreal, não é? Surreal. Você compra um copo de 500 ml por R$5. É fruta pura. Que legal. Ele prensa o suco e vende. Você tem... É praticamente a polpa. Não, mas é graviola com beterraba, cacau com coco, cacau com cenoura. Ele faz altas misturas e 3 horas da manhã ele já tá lá com a Kombi dele. 4 horas da manhã os atletas estão chegando. Porque muita gente, a maioria é empresário, vai trabalhar depois. Não, Mas quer ter uma E qualidade de vida. E a gente estava conversando ali atrás, a Treinos ali. falta de divulgar isso, né? Eu acho que hoje um dos grandes parceiros, como por exemplo um podcast, as páginas, né? Como Lugares Massa, eu acho que estão fazendo um pouco Esse trabalho. a brecha que a prefeitura, os órgãos competentes deveriam estar fazendo. Eu acho que hoje esse trabalho social está sendo muito feito. Vale você dar uma olhada. E a partir daí, quando vocês começam a trabalhar, a divulgar, a atender as pessoas, você falou que teve alguns contatos que você foi buscar que fizeram a diferença para você. Eu vou te Conta falar essa o história pra gente. cara que fez a diferença na minha Que vida. você contou pra gente. Conta pro pessoal Não, eu vou falar pra você o cara que fez a diferença na minha vida, no meu clube de canoa, e que eu tenho uma gratidão assim imensa a esse cara. Não só por ele ter feito Salvador descobrir meu clube de canoa, mas pelo fato de ser um cara inteligentíssimo, um cara extremamente humano, não é um cara mercenário que visa dinheiro, Uhum. porque eu não tinha dinheiro para pagar mídia, publicidade no início. Ele viu algo que tinha Tá? um grande potencial e quis Eu divulgar. fiz um convite a ele, eu fiz, olha, eu tô com um clube de canoa, tô com um roteiro de turismo, eu gostaria de lhe convidar para você conhecer meu clube de canoa. Como é que funciona? E é um cara super ocupado, super disputado, que tem uma pauta muito grande, Sim. que trabalha em jornal, em rádio, em várias coisas, né? Aí ele virou, fez, tá, quando der eu vou. Isso passou 1 mês, 2, até que esse cara me ligou, fez, ó, eu quero fazer o passeio. Aí eu falei, tá, eu te dou uma canoa. Eu queria dar 2 canoas pro cara. Mas coincidiu que no dia que ele escolheu era o aniversário de Cor. A gente tinha marcado de sair.
com uns amigos de Icó. Eu falei, ó, só posso te dar uma canoa. E a outra canoa era daquilo, que E uma era canoa cabe quantas pessoas? 6 pessoas. 6 pessoas, cada Aí eu dei pra essa pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, que se chama Yuri, que é o dono do blog Soteropobretano, que para mim é um dos melhores blogs de Salvador, não só por divulgar as coisas, mas com a ciência, a cultura que ele fala. Uma essência. A essência que ele narra. Ele tem uma expertise, né? Muito. Inclusive, eu vi um post dele essa semana que ele completou 10 anos com a página, né? Com a página. Parabéns, Yuri, parabéns, Sotero Pobretano. E, ó, nosso convidado pra vir aqui no SoteroCast. Venha cá. Também. É um garoto que eu vou te dizer uma coisa. Tem algo a mais no trabalho que ele faz? Porque é aquele negócio que eu falo. Às vezes tem coisas que é por dinheiro. Não. Então, Yuri tem pessoas não que é, você percebe que tem algo a mais. Não, Yuri não é esse cara que divulga por dinheiro. Certo? Bacana. É um negócio, mas é uma Tem pessoa algo a que mais, tem uma é isso que eu tô essência. falando. E- Tem algo a É mais. um garoto extremamente humano. E Ele é quando inteligente. Ele é inteligentíssimo. Bacana. Sabe? Um cara inteligente, um cara simples, um cara acessível e muito culto. Bacana. Muito culto mesmo, o que falta às pessoas. Porque você tem diversos blogs, mas blogs vazios, que não tem conteúdo. Yuri traz para Salvador um complemento que é uma coisa impressionante. Yuri é cultura. É Yuri e a cultura. Yuri e a cultura. Depois que ele foi, como foi o Meu antes e o amigo, depois? O antes e o depois? O antes eu tinha assim uns gatos pingados. Yuri fez o passeio. Ele fez, eu tenho até hoje essa publicidade de Yuri. Ele fez, botou no feed o passeio e tal. E foi assim, até uma coisa rápida, porque ele tinha um outro compromisso depois, né? O telefone não parou. Eu me vi louca. Eu olhei pra Zaicó e fiz, o que é que eu vou fazer agora? Eu não tenho tanta canoa. Eu falei, eu não tenho tanta canoa. Probleminha bom, né? Aí foi quando eu já tinha conversado com o Zig daquilo e com o Zé. Vamos juntar nossa parceria. Gente, eu acho que foram os melhores momentos da Solvar essa ida de Yuri. Tanto é que eu digo assim, Yuri, pelo amor de Deus, me dê uma chance, volta aqui para fazer outro merchan, outro passeio. Porque ele só fez o passeio do roteiro do Forte São Marcelo e mesmo assim ele não desfrutou porque estava cheia a maré. Não deu para ele curtir. Então, do Forte São Marcelo, a gente mudou e foi para a Prainha do Man. Entendi. Entendeu? Sim. E aí, o que foi que eu fiz? A parceria com aquilo, a gente começou a fazer passeios. Aí, o que foi que aconteceu? Os outros clubes estavam querendo saber o que era que estava acontecendo ali. Deslanchou. Deslanchou, as canoas não paravam. Aí, eu virei para Zaicó e fiz. O outro nicho vai ser as agências de turismo. Comecei a fazer contato com as agências de turismo e fazer parceria para fechar com agências de turismo. Que legal. Foi aí que a gente se conheceu. Foi aí que a gente se conheceu. Consegui alcançar sites e blogs extremamente respeitáveis e que são direcionados ao turismo em Salvador, tipo Pelourinho Dia e Noite, que eu tenho postagens no Pelourinho Dia e Noite, o site Salvador, o BN Hall, que foram fazer uma entrevista conosco. Então, eu foquei nesse leque, não só nos blogs. Você abriu um novo segmento. Vem muita gente de fora? A maioria dos meus clientes são de fora. Sim. É mesmo? Quando eu alcancei essa parte de turismo, eu não fiquei satisfeita. Eu falei, bom, já que é um trabalho em equipe, vamos agora trabalhar com empresas, trabalhos corporativos. Vamos ensinar as pessoas a trabalharem em coletividade. É muito legal em team building. Sabe? Só esse ano eu já fiz trabalho para BRT, para Pepsi Internacional, para UFBA e estamos praticamente em outubro, né?
Dá tempo de Daqui, muito ainda, né? não, daqui para dezembro eu ainda pretendo fazer no mínimo uns 100 passeios corporativos. Aê! Tá ótimo. Isso é uma visão de empreendedor e empresário com atendimento. Fazendo algumas perguntas para a gente fazer a última virada. Tá. Qual foi nesse tempo de empreendedorismo que você virou para empresária, o maior desafio? Qual foi? O maior desafio que eu tive... De se posicionar como Sol e Vase, de se posicionar como empresa de canoa havaiana, de passeio, como empreendedora para quem está começando. Qual foi o seu maior desafio? Bom, tem duas vertentes. Vou te dar um exemplo. Aconteceu de eu estar na praia, de short, blusa UV, chapeuzinho, a trança presa, o remo na mão. Chegar um cliente... Existe uma coisa chamada arrogância, Muriel, tá? Um preconceito. Um preconceito. Quando você está do outro lado trabalhando, existem alguns problemas. Chegou um pessoal de fora, paulista, né? Era um casal, mais um rapaz e uma criança. Receberam as instruções para sair. Quem saiu com eles foi meu sócio. O problema já começou antes da canoa sair. O cara, eu vou ter de remar, meu sócio... Não, você fica aí, Sim. você senta aí que o negócio vai começar a andar, do nada. O negócio Meu sócio explicou a ele que todo mundo tinha de remar. É assim, Mas né? eu não vim, não paguei para fazer um passeio para eu ter de remar. Já deu ruim. A coisa já... E meu sócio na maior paciência explicando. E é um trabalho em equipe. Sim. As 6 Senão pessoas... você vai de lancha, né, lindo? Exatamente. As 6 Vai de pessoas barco. que estão lá já chega, encontra até a canoa montada. Sim. Apesar que faz parte também Pegar e carregar. carregar a canoa, ajudar a montar, depois desmontar. Sim. Mas a Solvata, para facilitar o trabalho, já Sim. deixa na areia montadinha, tá? Sim, melhor parte da experiência. Gente, vamos pegar a canoa, suspender para botar na água. Eu ainda tenho de pegar peso? Misericórdia. O cara, Coitada da mulher desse cara. o cara criou problemas o passeio inteiro. Quando a canoa estava retornando, eu olhei e fiz, deu problema nesse passeio. Eu posso dizer a você, nós vamos fazer 1 ano de Solvar agora, dia 29. Hoje é que dia? Hoje. É hoje. Hoje. Hoje estamos fazendo 1 ano. Parabéns pra você nessa data querida. Parabéns. Obrigada. Hoje estamos fazendo 1 ano de Solvar. Maravilha. Gente, Então fomos contemplados. e eu também. Tinha passado batido pra mim, né? O cara atracou, o cara já saiu xingando. Eu não indico vocês pra ninguém, bababá. Entrou na página, disse horrores. Que o publicitário que toma conta da nossa página em São Paulo chamou a gente, fez, gente, olha pra isso aqui. Porque ele não aceitou que ele tinha de remar. Que ele tinha de empurrar a canoa. Então esse tipo de coisa acontece. Sim. É um desafio. É um desafio. Você tá entendendo? Sim. Mas, em contrapartida, você encontra pessoas Maravilhosas, maravilhosas. Pessoas que olham É pra o você contexto. e falam assim, olha, eu nunca tive uma experiência dessa, eu vou indicar para os meus amigos. Eu vou trazer um grupo. Fora que nós fazemos também no verão o nascer do sol. É a coisa mais linda do mundo, o nascer do Que sol. legal, cara. E entra só pra E- ele que ele já vai finalizar aquela Vamos parte lá. aqui. Calma, Eu quero só deixar. Calma. Não, só uma frase. Então vai. Só porque a gente falou de antes, Ah. a gente falou do depois e a gente não entrou no meio. O que que você tem para dizer dessas duas experiências que você teve? Da experiência lá como arquiteta, tem diferença? Tem uma diferença muito grande. Eu, como arquiteta, era vista como uma pessoa classe AAA. Renomada, bem-sucedida. E quem estiver na praia de chapeuzinho, short, camiseta e com remo na mão, eu tiro pelo meu prédio. Gente, pelo amor de Deus,
Graça já foi um bairro extremamente nobre. A Graça hoje é um bairro falido, de pessoas falidas e de novos ricos, tá? Me olha no elevador, assim, ó. De cima para baixo, como quem diz, coitadinha. Essa daí não faz nada da vida e o pobre do pai que ainda sustenta. Não sabe o duro que eu dou, Sim. porque eu trabalho muito. Só que eu trabalho com muito prazer, fazendo uma coisa que me dá um tesão imenso que você não tem noção. Fora que, com saúde, com qualidade de vida e curtindo muito. E às vezes até a prepotência da pessoa que queria ter um pouco da sua rotina e Mas não tem Você sabia? não tem coragem. condições, com Você coragem. sabia que eu descobri que isso também é muita inveja? Sim. Ô, Thiago, as pessoas hoje em dia estão sendo muito mal amadas. Mal amadas. O Danilo ontem falou sobre isso aqui. Sim. Danilo do Academia de Sup, do stand-up do Porto da Barra. Pois é, as pessoas estão sendo mal amadas. As pessoas estão em casamentos, relações falidos para manter as aparências. No meu prédio é o que mais tem, cara. E as pessoas se incomodam quando me veem felizes da Sorrindo. vida, sorrindo. 4h30 da manhã, de short, camiseta, biquíni, com remo na mão. É aquele saindo. ditado, né? As pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Exatamente.